Você sabe a diferença entre hemorroida, fissura, plicoma, papila e fístula? Ainda tem as verrugas por HPV? Todas essas são doenças ou problemas que acometem o ânus e confundem muito quando o paciente chega na consulta com um proctologista. Então, se você tem interesse em entender melhor esses assuntos, fica nesse vídeo até o final, se inscreve no meu canal e ative as notificações. Esse aqui é o Proctologia para você, meu canal aqui do YouTube. Vou usar esse modelinho que eu uso no meu consultório, no dia a dia, para explicar para os pacientes o que são as afecções aqui do ânus, os problemas que acometem o ânus. Vou começar falando da doença hemorroidária. A hemorroida são esses vasos que todo mundo tem no ânus e que, quando estão dilatados, caracterizam a doença hemorroidária. A hemorroida pode ser interna ou externa. A hemorroida externa confunde muito com o plicoma. O plicoma é essa pelinha. O plicoma é como se fosse isso aqui. Imagina o ânus. Tem uma sobra de pele, uma flacidez de pele que fica sobrando ali no ânus. Isso é o plicoma. Quando essa pele incha de dentro para fora, a pessoa faz uma força para evacuar e ele incha, é porque essa pele tem junto dele uma hemorroida externa associada. Isso é super importante porque vai determinar a indicação cirúrgica de uma doença hemorroidária, por exemplo, e a opção técnica para retirada do plicoma. Então, se eu tenho um plicoma, a pelinha, que precisa ser operada, mas tem uma hemorroida associada, eu tenho que tratar a hemorroida, senão a pelinha vai voltar. Esse plicoma, que é essa pelinha aqui, ela também pode estar associada a uma fissura. Então, por conta de um processo inflamatório no ânus, e esse processo pode ser o corte de uma fissura, surge uma pelinha, a fissura cicatriza, mas a pelinha continua lá. Então, já falei aqui mais ou menos o que é a fissura. A fissura é esse corte que fica bem na entrada do ânus. Isso é importante porque na hora da gente passar a pomada para tratar a fissura, eu preciso aplicar a pomada do lado externo e aqui também na entrada do ânus. Não é dentro, porque dentro a fissura não vai estar sendo tratada com o uso de um supositório, por exemplo. O problema da fissura acontece do lado de fora até a entrada. Agora vamos falar um pouquinho da fístula, que ficou faltando aí nos que eu citei no começo. A fístula é um túnel. Tem um outro vídeo aqui no meu canal falando só sobre fístula. Se você tiver dúvida sobre fístula, depois dá uma olhada lá. A fístula é um túnel que comunica o lado de fora com o lado de dentro do ânus. O que o paciente percebe quando ele tem uma fístula? Ele sente como se fosse uma espinhazinha do lado de fora que não cicatriza. Essa espinhazinha no ânus costuma ser o orifício externo da fístula. Dá uma olhada nessa figura aqui que tem o orifício interno, o orifício externo da fístula, para você entender. A fístula é esse túnel, essa comunicação que existe por debaixo da pele, comunicando lá de fora com o lado de dentro. Agora vamos falar um pouquinho da papila hipertrófica que ficou faltando ainda da lista dos que eu expliquei. A papila, ela é uma bolinha que surge dentro do ânus, um conglomerado, um aglomerado de células que está presente aqui junto da cripta. A cripta é esse vale, essa depressão que existe lá dentro do ânus, na transição da pele para a mucosa, que é uma área específica chamada linha pectínea, e essa região que produz as secreções de muco, onde tem as glândulas, também estão presentes as papilas. Quando a papila cresce, ela chega num ponto de vir para fora. E muita gente diz assim, eu tenho uma bolinha que vem para fora, eu tenho uma hemorroida. A papila é diferente da hemorroida. A papila é uma bolinha dura.
Ela é desagradável também porque ela vem para fora. A papila, quando exterioriza, ela é cirúrgica, não tem jeito. A gente não consegue fazer ela regredir. É uma cirurgia super simples, é só a retirada da papila, mas realmente precisa retirar porque ela fica vindo para fora, predispõe a abertura de fissura, suja a roupa íntima, dá coceira porque ela exterioriza. Então, realmente, a papila que vem para fora, que exterioriza, ela tem que ser operada. Aproveitando que eu tô falando aqui dessa região, na cripta, a gente tem um outro problema que eu não citei no começo, que chama criptite. Quando essa região do vale inflama, a gente tem uma criptite. Ainda ficou faltando, por último mesmo agora, são as verrugas perianais, que aqui está representada por essas bolinhas, que são as lesões causadas pelo vírus HPV, que causam verrugas e que algumas vezes elas se confundem com plicoma. Então, muitos pacientes falam assim para mim, eu tenho uma pelinha que sobra no ânus. E na verdade não é uma pelinha, é uma verruga. Ou eu tenho uma bolinha no ânus. Essa bolinha pode ser uma verruga, pode ser uma ponta de uma papila hipertrófica que vem para fora, pode ser o orifício externo de uma fístula. Eu até fiz um vídeo específico que também está aqui no canal, que acho que são 5 causas para caroço no ânus, que tá bem legal, explicando bem essas questões das bolinhas que se confundem e que as pessoas ficam sem saber exatamente do que a gente está falando, fica sempre achando que é uma hemorroida e nem sempre é hemorroida. Então, o que eu queria retomar e resumir aqui? Eu trouxe aqui muitas doenças, muitas patologias do meu dia a dia que acometem o ânus e que são facilmente confundidas quando a gente não tem um exame físico. Então, você de casa sente uma bolinha no ânus, um caroço no ânus, uma pelinha, não dá para saber se a gente está falando de plicoma ou de HPV, se é um pelo encravado ou se realmente é uma fístula, a bolinha se é um plicoma ou se é uma papila. Então, a gente precisa, toda vez que notar alguma alteração no ânus que você não tinha percebido antes, procurar o proctologista. Aos 45 anos, todo mundo precisa procurar o proctologista para a prevenção do câncer de intestino e aos 40 ou 10 anos antes do primeiro caso na família. Se você notar, além disso que eu falei, sangramento, saída de muco, secreção, quem tem relação anal precisa procurar o proctologista também de rotina, de 6 em 6 meses, para prevenção e para detecção precoce de infecções. Isso tudo vai ajudar você a estar mantendo a sua saúde proctológica em dia e chegar à conclusão, assim, que a gente não consegue descobrir exatamente o que se tem, apesar desse vídeo dar uma orientada e te ajudar, sem o exame você não vai conseguir saber exatamente qual desses problemas a gente está falando. Espero ter te ajudado, espero ter esclarecido aí de alguma forma. Se você acha que pode ter algumas dessas questões, procure seu proctologista.